Então, realmente, Pedro Rocha vem de uma fase muito boa e desde a sua contratação eu já tinha uma boa expectativa, porque ele tinha passado um desempenho ruim, né, pelo Fortaleza, pelo Criciúma, porém na Série A. Eu acredito que na Série B ele teria uma sequência maior, seria um titular absoluto desde o início do ano e aí sim poderia dar muito certo, que é, né, o que tem acontecido. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o Remo vai até o final dessa atual temporada, até dia 30 de novembro. Se eu fosse o Remo, eu já tentaria procurar o mais cedo possível uma renovação, porque não quer dizer que não vai sair por agora. Acredito eu que não vai ter nenhuma dessa possibilidade, mesmo que pague uma compensação financeira. Porém, agora em julho ele já pode assinar um pré-contrato para assinar para o ano que vem, né? Então assim, a não ser que tenha uma cláusula, por exemplo, no seu contrato, o Remo conseguiu subir de divisão, ou mesmo que seja permanecer, ele renova automaticamente, porque aí protege, né, o clube, ainda mais num destaque como ele tem tido, só 30 anos de idade, até mesmo se o Remo quisesse pegar, né, uma compensação financeira, conseguiria tranquilamente. Lembrando que 10 gols em uma só temporada, ele não marcava desde aqueles 3 primeiros anos, né, lá pelo Grêmio, só para você ter uma noção, vinha de uma fase realmente bem ruim, o ponta, né, ponta esquerda aí, de 30 anos de idade. Vamos falar aqui então de mais um jogador do Vasco, para o vídeo não ficar muito longo, que é o Vitor Luiz, que seria uma opção aí de lateral esquerdo. Nome que, na minha opinião, está fazendo hora extra já na Série A. Acho ele um bom jogador, mas para a Série B. Para a Série B, acho que ele seria uma boa opção. Um cara bem ofensivo, que chegou no Vasco no ano passado e só fez até aqui 20 jogos em mais de um ano e meio, né? Só 7 jogos nesse ano, 13 no ano passado. Lembrando que ele tinha passado também por outros clubes, que conseguiu acessos. Curitiba em 2023, 41 partidas, 3 gols e 1 assistência. Ceará em 2022 teve um bom desempenho também. É um lateral que participa bastante do ataque. Surgiu muito bem na base do Palmeiras, passa ainda bem pelo Botafogo, principalmente em 2017, quando o Botafogo chega na semifinal da Copa do Brasil. E aí 2018, né, vai para o Palmeiras, onde fica um tempo sendo um reserva imediato na lateral esquerda. Tem 31 anos, ficarei de olho aí também nessa opção, beleza? Mais um nome aqui que eu acho interessante seria do Lucas Oliveira para zaga, tá? 29 anos de idade, terminou o seu contrato com o Cruzeiro e ele foi, né, para o Vasco. Se não estiver enganado, teve uma pequena compensação financeira, porém, para você ter uma noção, ele só fez 7 jogos nesse ano, não jogou ainda no Brasileirão da Série A, então é mais um totalmente encostado. E é engraçado porque ele fez uma ótima Série B pelo Cruzeiro, né? Já vinha de 2 anos bem pelo Atlético Goianiense, jogou Série A pelo Atlético Goianiense, foi para o Cruzeiro em 2022, 49 jogos, 2 gols e 2 assistências. Fica 2023, onde participa de um início da Série A, mas não estava indo muito bem. É emprestado para o Valladolid da Espanha, e aí no Valladolid ele fica acho que 8 meses. Os 5 primeiros totalmente encostado como reserva, mas a reta final ali da primeira divisão, lá da Espanha, da segunda divisão, ele foi titular e ajudou o Valladolid a subir, né? Isso que foi engraçado, ele ajudou o clube a subir, porém acabou não continuando no futebol espanhol. Deixa eu ver se eu acho os números aqui, até porque o mesmo técnico, aqui ó, era sempre titular, 90 minutos, 90, as últimas 7 partidas, o mesmo técnico era o Pesolano, né, que trabalhou com ele no Cruzeiro na Série B. Só que aí o time subiu, acabou que pro nível técnico de primeira divisão, acho que ele realmente não daria conta de jogar na primeira divisão da Espanha, passou no futebol do Japão, não jogou muito bem, e aí voltou pro futebol brasileiro, pro Vasco, onde não tem conseguido jogar. Então eu acho que se fosse uma contratação para a primeira divisão, ficaria com o pé atrás. Na Série B, ele já provou que tem muita experiência, já conquistou 2 acessos, né, da segunda divisão, um título aí pelo Cruzeiro, nome que eu ficaria de olho, e que tem contrato longo com o Vasco. Então ele poderia emprestar tranquilamente até o final dessa temporada, vínculo até o final de 2026. Outro aqui seria o ponta esquerda, o Jean Meneses, acho que é isso a pronúncia, 32 anos, chileno, que não tem conseguido jogar pelo Vasco da Gama, tá? Então pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, posição aí que o Remo precisa. E igual eu falei, independente, tá? Não vai ter negociação com o Pedro Rocha. É o nome que eu ficarei de olho, porque chegou, né, a ter uns bons momentos pelo Toluca lá no México. Para você ter uma noção, a temporada 2023-24, ou seja, até o final, né, de 2023, até janeiro de 2024, ele vinha de uma fase muito boa, 39 jogos, 6 gols e 9 assistências, ficou um bom tempo tendo números parecidos, de 15, 16 participações em gols por temporada no León e no Toluca do México, que é, na minha opinião, uma liga com nível técnico parecido aqui do Brasil. O Brasil eu acho bem melhor, mas o jogador, se dá certo lá no México, certamente ele consegue jogar bem aqui também no Brasil. Não é uma discrepância tão grande quanto, por exemplo, o futebol chileno, né? O cara sai de lá, vem pra cá, não quer dizer tanta coisa assim. Acho que no futebol mexicano já é um pouco mais parente. Só que aí ano passado ele só fez 8 jogos, nesse ano 7 partidas,
Ele chegou em agosto do ano passado, né? Só fez 8 jogos e nesse ano apenas 7, sendo um apenas no Brasileirão. Então está totalmente encostado aí no Vasco da Gama, desde quando ele chegou no ano passado, somando apenas 16 jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Certamente um daqueles nomes que eu acredito ser bem fácil, né, de conseguir a contratação do chileno, que só para você ter uma noção, é bem baixo, né, tem 1,63 m, então é um cara muito bom no drible. E vale lembrar que na seleção chilena ele já foi convocado várias vezes, já jogou quase 30 partidas, mas apenas 3 gols e mais 4 assistências. Foi titular na Copa América de 2021 no Chile. E o último aqui também é o Alex Teixeira, que já teve especulações recentes. É um jogador que, na minha opinião, o Vasco tá fazendo hora extra com ele, né? Porque, na minha opinião, quando ele volta para o Vasco em 2022, naquela Série B, tudo bem, ele jogou, né, 15 jogos, 2 gols e uma assistência. Na minha opinião, naquele final de ano ele já não deveria ter ficado. O que mostra, na minha opinião, também um pouco da bagunça que é o Vasco da Gama, né? Aí 2023 na Série A, ele vai lá, joga só 34 partidas, 4 gols e 6 assistências. Na minha opinião, já nem deveria ter ficado para 2023, porque ele tem um salário bem alto. 2024 só jogou 9 vezes e já iria sair, né? Só que aí chegou o Coutinho e tudo mais, aí falou que tinha uma boa relação com ele, né? Acho que o Coutinho e o Souza, volantes, que foram pedidos de contratação, e ele volta para o Vasco, porque ele ficou 2025 livre do contrato e volta mais uma vez para o Vasco da Gama e não está conseguindo jogar, né? Então, assim, é o nome, mais uma vez, se fosse para a Série A, jamais, acho que seria uma boa opção, mas para a Série B, acredito eu que sim, tá? Porque pode jogar ali, na minha opinião, mais como um segundo atacante. Ponta, eu acho que ele não tem toda essa velocidade. Enfim, pode deixar a sua opinião sobre essas opções que eu trouxe aqui para vocês, tirando um ou outro, né? Por exemplo, o Sforza aqui, que vale muito mais, né? Aí eu acho que ficaria difícil de pensar na contratação em definitiva, apenas por empréstimo. Os outros aqui, eu acho que são bons jogadores, agregariam bastante para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, apesar de eu ter falado mal, né, de um ou outro. Eu falo, por exemplo, para a primeira divisão, né? Se o cara for jogar, por exemplo, no Vitória na Série A, eu acho que não seria uma boa. Mas para uma Série B, pode ser que ele consiga, né, voltar bom futebol, igual foi o Pedro Rocha, que é o assunto principal aqui desse vídeo. Se fosse para vender ele no final do ano, por exemplo, você acha que pegaria quantos milhões, né? Até porque se fosse um time russo interessado, um árabe, um jogador de só 30 anos para o ataque, né, certamente valeria alguns milhões de reais. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem sentido. Está aí em definitivo com Vitória e um contrato longo, tá? Então, apesar da especulação, apesar de eu achar que ele sim seria um bom nome, nesse momento não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Lembrando, ele chegou a ficar alguns momentos bem ruins na carreira. Por exemplo, 2022, quando ele é contratado, peso de ouro, né, pelo Fortaleza, ele não consegue bem, é emprestado lá para a Coreia, onde só fez 13 partidas e 4 gols. E aí em 2023 ele volta para o América Mineiro, só faz 3 jogos e estava totalmente livre aí no mercado, né? Até que é emprestado ao Criciúma, fez uma boa reta final de Série A, vai para o Fortaleza, né? E aí o Fortaleza pede ele de empréstimo de volta e faz algumas partidas, mas nada demais até aqui pelo Fortaleza. Então acho que se fosse em alguns momentos atrás, tudo bem. Nesse momento acho pouco provável. Tem outro aqui também que eu achei interessante, que é o Jean Carlos, que pelo que temos as informações, já está tudo certo também com o Criciúma, depois de um início ruim, principalmente na Série A. Não estava sendo aproveitado na Série A, então aí ele vai seguir adiante, depois de uma boa campanha no ano passado, ajudou o time a subir para a primeira divisão, e um bom estadual, né? Foram no total pelo Juventude, 9 gols, 12 assistências em 60 jogos, então estava meio que disponível no mercado, e aí tinha times interessados na Série B, quem sabe não poderia ter sido o Remo, né? Que infelizmente não foi o que aconteceu, e aí tem 33 anos de idade, à disposição aí no mercado, infelizmente já indo, né, para o Criciúma. Acho que seria uma baita opção, viu, para meia aí de criação. Tudo bem, já assinou, por exemplo, com o Regis, né, que joga nessa mesma função, só que ele pode jogar aberto, como se fosse um ponta esquerda, né, um ponta direita também. Ele faz muito bem essa função indo para os lados. Boa passagem pelo Náutico, uma boa passagem também pelo Ceará. Acho que ele teria tudo, né, para ter uma boa campanha pelo Remo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e se você concorda também, né, que a principal busca nesse momento se concentra possivelmente no centroavante, quem sabe um ponta, né, mas que eu vejo que pelos nomes até aqui, acredito que vai ser um cara que seja mais técnico do que de velocidade. Por exemplo, alguém para jogar junto com o Pedro Rocha no lado direito, no lado esquerdo aí tendo um cara mais técnico, até a volta do Janderson, por exemplo, em boas condições físicas, enfim, acho que tudo isso aí vai ser analisado. Vou deixar aqui embaixo também para vocês o link da Fut Fanatics, com várias opções de camisas do Remo dessa temporada, do ano passado, tá tudo aparecendo aqui para vocês na tela final, tá? Lembrando que pelo link aqui embaixo na descrição você tem um desconto, só você vir aqui pesquisar Remo que você vai encontrar diversas opções, e também aqui tem de outros clubes espalhados pelo Brasil, né? De clubes nacionais,
internacionais. Então, se você gosta de futebol alternativo, temos várias opções aqui para vocês, né? Por exemplo, tem algumas camisas mais caras, tudo bem, mas tem outras aqui, ó, do Vinícius Júnior, personalizada do Vinícius Júnior por R$ 107 à vista, né? Então, assim, é um bom preço. Também você vai achar a opção aqui de R$ 60, R$ 70, aqui, ó, camisa adulto, né? Então, assim, ainda assim, preço bem interessante. O link vai estar aqui embaixo para vocês, da Foot Fanatics, na descrição. Outro aqui também que foi especulado foi o Carlinhos, também está lá no Vitória. Esse eu acredito um pouco mais, tá? Por quê? Porque não vem de uma boa sequência nesse ano. Acredito eu que se ele tivesse um contrato igual o Renato Kaiser, que é fixo, né? Ele é do Vitória mesmo e não é de outro clube. Acredito que o Vitória emprestaria o jogador sem grandes problemas, até porque não tem conseguido ser aproveitado até aqui. Tanto que na Série A ele só fez 2 jogos e 1 gol marcado, né? Então, acho que até para o mercado, para o Carlinhos, vai ficar um pouco mais difícil agora, depois dessas passagens não muito boas, né? Pelo Flamengo e pelo Vitória. Só 2 partidas na Série A até aqui. Os últimos jogos que ele fez foi contra o Cerro Largo e o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, que o Vitória estava totalmente com o time reserva, né? E ainda assim ele não conseguiu somar bons números. 4 jogos na Sul-Americana, nenhum gol. 2 jogos no Brasileirão, 1 gol marcado. E ainda marcou, né, 2 no Campeonato Baiano, somando 4 gols até aqui e 1 na Copa do Nordeste, né, pelo Vitória, em 19 jogos. A grande questão é, ele pertence ao Flamengo, né? Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o Flamengo é até o ano que vem. Só que eu acho que poderia sim ser uma boa opção, porque é um centroavante que para a Série B eu acho que ele daria conta do recado. O Marcos Braz com certeza já conhece, né? Ele tem uma referência lá do pessoal do Flamengo, é bem alto, 1,95 m, e certamente o mercado dele na Série A não vai se abrir tanto assim mais. Eu acho que dificilmente vai ter outro time interessado, apesar de que ele só fez 2 partidas, então poderia se transferir para um clube da primeira divisão sem grandes problemas. O problema é esse contrato com o Flamengo. O Flamengo aceitaria essa volta do jogador para repassar para um clube da Série B? Não sei, sinceramente eu não vejo isso tão possível assim de acontecer. Talvez se o contrato fosse do próprio Vitória, seria um pouco mais fácil. Tá aqui também o desempenho dele recente, né, lá no SofaScore, a nota média dele também. Ano passado pelo Flamengo teve aí 13 partidas, 5 como titular e 2 gols. Ele até fez alguns jogos como titular depois da lesão, né, do Pedro, do Gabigol também não estava disponível. O Tite usou ele aí em algumas partidas, mas eu acho que é um jogador que se destacou muito no Nova Iguaçu, porém acho que não tinha mercado para tanto, viu? O Flamengo, o Vitória agora na Série A, não sei, sinceramente, mas para a Série B, por exemplo, viver depois uma boa fase, eu acho que sim, pode sim jogar uma primeira divisão, mas nesse momento não sei se ele vai continuar, né? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Carlinhos, 28 anos de idade. Também aqui outro nome é o Léo Gamalho, vejo com bons olhos, não tem conseguido jogar desde março pelo Mirassol, conseguiu acesso no ano passado pela equipe e pelo Vitória em 2023. Então tem 2 acessos aí seguidos na carreira, e ainda em 2021, né, pelo Curitiba, foi 2021 foi artilheiro da Série B com 23 gols. Então nos últimos 3 clubes ele conseguiu acesso por todos, né? E eu acho que apesar dos 39 anos e